Boa noite a todos. Vamos iniciar aqui a palestra sobre liderança. Então, o tema dessa palestra é características e competências de todo bom gestor, do gestor eficaz. Então, eu vou te mostrar aqui as características e competências que todo bom gestor deve ter. Mas antes, eu gostaria de passar um rápido vídeo que fala justamente sobre isso. Não se confunda a liderança com chefia. A liderança é aquela que não exclui. Quem é só um chefe, às vezes para poder mandar tem de excluir. Hitler não foi um líder do povo alemão, ele foi um chefe, tanto que ele teve que mandar fuzilar quem não concordasse com ele. Stalin não foi um líder do povo soviético, ele foi um chefe. Há um líder, você segue. Há um chefe, você obedece. Há um líder, você procura, serve e quer agradar. Há um chefe, você aceita por conta da hierarquia. Por exemplo, eu, professor, eu sou um chefe em sala de aula. Eu tenho uma autoridade. Eu só serei obedecido que há uma hierarquia. Mas se eu quiser ser admirado, se eu quiser ser seguido, se eu quiser ser procurado, eu tenho que ser muito mais do que um chefe. Eu tenho que ser um líder. O líder é aquele que inspira, aquele que gera admiração, aquele que tem generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Como vocês puderam ver, a diferença de ser líder e ser chefe. A um líder você segue, a um chefe você obedece, né? Então eu dividi essa palestra em 3 partes. Na primeira eu vou falar sobre as competências do bom líder, na segunda as características do líder eficaz e por fim vou mostrar a principal atitude a ser tomada para ser um líder melhor. Então, quais são as competências de um líder eficaz? A primeira grande competência é a competência intelectual. O líder eficaz, ele possui conhecimento de mundo. O líder eficaz, ele possui conhecimento de causa. Ele entende do seu trabalho e por que faz o que faz. Ele tem entendimento das coisas e busca esse conhecimento. Eu não quero dizer que o líder saiba de tudo ou deva saber de tudo de sua área. No entanto, ele deve estar aberto e é proativo para buscar. E por isso, ele consegue ser polivalente. Ou seja, ele faz várias coisas e dentro de sua área, ele consegue fazer tudo o que precisa ser feito. Porque ele vai buscar, ele não se limita ao desafio, mas ele enfrenta o desafio sabendo que o aprendizado é o seu ideal. O líder também tem uma visão inovadora. Você vai enxergar o líder como alguém que inspira uma visão inovadora. Ele sempre está buscando melhorias em tudo que ele faz. Tudo que ele coloca a mão, ele tenta melhorar. É uma competência crucial de todo bom líder, é melhorar algo que já existe. Por isso ele tem essa visão de buscar melhorias. A segunda grande competência de todo bom líder é a competência comunicativa. O líder eficaz sabe se comunicar bem. Mais que isso, ele sabe entender o seu público, ele sabe direcionar sua comunicação para que esse público o entenda. E isso é importante. Não apenas falar bonito, mas falar claro, conciso e levar aquela pessoa ao entendimento. Então é isso que o líder faz. Essa grande competência comunicativa vem atrelada a outra competência, que é a empatia. O líder, ele consegue se colocar no lugar da outra pessoa e consegue enxergar as coisas do ponto de vista do outro. Então o líder, ele facilmente se coloca no lugar do seu liderado. E a partir disso ele começa a compreender aquela pessoa na perspectiva do outro. Por isso que ele é empático nas coisas. Outra característica importantíssima do líder, outra competência extremamente importante, é a questão da negociação. O líder, ele é um negociador nato. Mas na perspectiva do líder, ele busca o ganha-ganha. Ele busca levar as pessoas a atingirem melhores resultados. Em qualquer negociação que o líder entrar, ele vai nesse objetivo,
que todos saiam ganhando. Por isso, ele não é o chefe que manda e obedece. Ele é o líder que as pessoas seguem. Outra competência são as competências sociais. O líder ele sabe se relacionar com as pessoas e está sempre envolvido com pessoas, porque as pessoas são a causa dele ser o que ele é. O líder vê nas pessoas a possibilidade de serem pessoas melhores. Ele sempre está envolvido no meio social. Então essa competência leva a outra coisa, levar os seus liderados a uma visão. O líder ele mostra uma visão de futuro para os seus liderados. Ele se relaciona bem e ele faz com que esse relacionamento conduza os seus liderados a uma visão de futuro. Quando o líder tem uma visão de futuro, o líder é alguém que inspira. Uma vez que inspira as pessoas, ele produz essa sinergia nas pessoas. Ele contagia com suas ideias. Então ele mostra uma visão e as pessoas o seguem. Porque o network é outra competência do líder eficaz. É se relacionar bem, é ter relacionamentos corporativos com pessoas que vão lhe ajudar a chegar em lugares maiores, em lugares mais elevados. Ele usa a competência de cada um para que todos possam atingir melhores resultados. Então é exatamente isso que o líder faz. Ele usa o melhor das pessoas, ele cria laços, cria relacionamentos, faz network para que ambos consigam atingir os propósitos, os objetivos que se dispuserem. A quarta competência do líder eficaz é a competência organizacional. O líder ele entende de organização. O líder sabe como a organização funciona e ainda como todos os setores se integram. Por isso, ele tem uma visão macro do negócio. O líder possui uma visão macro. Ele consegue enxergar não apenas o que está no topo, mas consegue enxergar até mais o que está embaixo da superfície, onde ninguém mais consegue ver. Ele não enxerga apenas a ponta do iceberg, mas ele tem uma visão macro do todo da organização. E por isso, ele é um bom resolvedor de conflitos. Outra característica importantíssima do líder é gamificar. Isso significa criar jogos dentro das empresas. O líder ele cria competições e as pessoas o seguem, sabendo que estão participando de algo maior, de um grande campeonato. Você trabalhando numa empresa que tenha um líder eficaz, pode ter certeza que esse líder vai conduzir essa empresa como se estivesse jogando. E você vai se contagiar por aquilo ali, porque você vai fazer parte de um jogo. E aquelas metas e objetivos que eram apenas corporativas passam a ser algo mais intrínseco a você mesmo. Então você entra nessa competição e pode ter certeza que você vai ser conduzido aos melhores resultados. Outra coisa, o líder ele faz uma excelente gestão de erros, certo? O líder sabe que nem tudo ocorre da forma que ele planejou, pois ele está ciente disso. Os erros vão acontecer, pessoas vão falhar, os seres humanos são falhos, mas ele sabe gerenciar isso. Ele sabe gerenciar esses erros, esses conflitos, fazer com que aquele erro produza, no final das contas, o resultado que ele esperava, que seja bom para a organização e produza aprendizado. Então o líder ele sabe fazer isso, gerir os erros que acontecem. Então a gestão de erros é um dos pontos fortes do líder eficaz. E também a gestão de conflitos. É importante entender como o líder faz isso. Eu acredito que é uma das coisas mais importantes na liderança, é você saber gerenciar conflitos. Porque nós bem sabemos que existem conflitos em todos os lugares. Dentro das empresas não é diferente, certo? Não é diferente, vai existir conflitos. São mentes diferentes, são pessoas de comportamentos, ações, atitudes, caráter totalmente diferentes, mas que trabalham entre si e uma e outra vez podem entrar em conflitos. Então o líder ele deve assumir essa postura, estar pronto para gerenciar esses conflitos e chegar ao melhor resultado, a melhor
solução desses conflitos. A tomada de decisão também é uma das competências do líder eficaz. Ele precisa saber quando prosseguir e quando parar. Porque a maior parte da atividade de um grande líder é tomar decisões. O líder deve avaliar os casos, analisar os fatos, e ali deve tomar decisões para que ele possa chegar e conduzir pessoas a um objetivo melhor. Isso é importante, focando sempre na melhoria contínua. E por melhoria contínua, desse modo, eu quero que vocês entendam que um bom líder deve estar atualizado com recursos tecnológicos, deve estar ligado às inovações para que ele possa fazer com que as empresas que ele gerencia, a equipe que ele gerencia, estejam conectadas ao mundo atual, ao mundo tecnológico que nós vivemos. Então, para isso, ele precisa ter em mente essa mentalidade de sempre estar tentando melhorar os seus processos, porque tudo pode ser melhorado. A última competência do líder eficaz é justamente essa: os comportamentos. As competências comportamentais do líder, certo? Como os seus liderados estão lhe vendo? Como as pessoas que convivem com você estão te vendo? Como é que é o seu comportamento diante da sociedade? Então, é justamente isso. Um líder eficaz, ele dá bom exemplo. Ele tem comportamentos excelentes, ele motiva as pessoas. Mas antes de motivar as pessoas, ele faz o que nós chamamos de automotivação. O comportamento de um líder, o comportamento incrível de um líder é esse: se automotivar. Porque se você não conseguir se automotivar, você também não vai conseguir motivar ninguém, certo? Então você tem que ser automotivado. O líder, ele é uma pessoa automotivada. Porque é impossível você tentar levar uma pessoa do ponto A ao ponto B, fazer com que ela crie metas e ações e motivar ela a atingir esses resultados se você mesmo não consegue fazer isso. Outro comportamento que é a competência também do líder eficaz é a resiliência. Entenda por resiliência a capacidade de se recobrar em meio às adversidades. O líder, ele deve se manter firme, mesmo que estejam as tempestades, mesmo que os ventos estejam ao contrário, fazendo com que ele venha a desistir. Ele deve estar firme porque ele é resiliente. A resiliência é um comportamento, e esse comportamento é assumido por todo bom líder, porque ele não desiste no primeiro contratempo. Ele sabe que as coisas podem dar errado, e se derem errado, ele está pronto para resistir, porque ele sabe que no final, quando tudo passar, ele vai estar pronto e vai contar a vitória. Porque é justamente isso: aqueles que venceram foram um dia aqueles que não desistiram, certo? Então o líder, ele é resiliente, mas também ele é facilmente adaptável. Ele se adapta ao ambiente. Ele consegue fazer com que aquela adversidade se torne algo bom no fim das contas. Dali ele vai extrair algum aprendizado. Então ele vai se adaptando à realidade, porque ele não está alienado do mundo. Então nem tudo está no seu controle. Então ele se adapta para prosseguir um pouco mais adiante. Ter disciplina. Essa imagem é muito interessante, vocês podem ter em mente, pois é Bruce Lee. Quando eu falo em disciplina, eu lembro de Bruce Lee, o maior lutador que já existiu em todos os tempos, em termos de artes marciais. Um cara fera. Então, disciplina é o nome de Bruce Lee. E o que ocorre? O líder tem que ser disciplinado. Ele sabe que são as pequenas ações feitas diariamente que vão produzir os resultados esperados. Então ele é disciplinado. Ele faz todos os dias algo para alcançar os seus objetivos. Mesmo que seja pouco, pode ser 1 centímetro. Mas aquele centímetro todos os dias, no final das contas, vai ser somado para alcançar os resultados que ele quer. E a segunda parte dessa palestra é sobre as características do bom líder. E essas características
eu dividi em algumas partes. A primeira é: todo bom líder tem um mapa estratégico. Ter um mapa estratégico significa saber para onde vai. Tem uma frase que diz: se você não tem uma estratégia, você faz parte da estratégia de alguém. Eu acredito que vocês lembram aqui daquela história de Alice no País das Maravilhas. Ela pergunta para o gato, quando existem dois caminhos, ali ela pergunta para aquele gato. Ela pergunta por onde deve prosseguir. E ele retorna, responde a pergunta dela com a outra pergunta: para onde você quer ir? E ela diz: se eu não sei. Então o gato responde: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não tem um norte, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho vai servir. Mas o líder não pode pensar assim. O líder ele tem um mapa. Ele sabe para onde está indo. E essa consciência de saber aonde está indo vai fazer com que os seus liderados o copiem. Porque o líder ele inspira. O líder não é o chefe que manda. É alguém que inspira as pessoas a o seguirem. Então, se ele não tiver um mapa estratégico bem consolidado, as pessoas não vão dar crédito a ele. Segunda característica do líder eficaz, do bom líder, é que ele é treinador. Ele não guarda o conhecimento para si. Ele pega esse conhecimento e replica com seus liderados. A máxima do líder é: quanto mais eu compartilho, mais eu cresço. Então, todo bom líder, ele compartilha o seu conhecimento. Acabou-se aquele velho paradigma de você deter todo o conhecimento e não passar para os seus liderados. Quanto mais conhecimento você compartilhar, melhor é. Tá bom? A terceira característica do bom líder, ele é reconhecedor. Bom líder, ele reconhece, ele sabe quando aquele seu liderado acertou e ele parabeniza. Ele sabe quando aquela pessoa investiu tempo e esforço para fazer o que era para ser feito e ele reconhece esse esforço. Ele sabe que a cada um individualmente, ele reconhece a equipe como um todo, mas também ele reconhece cada indivíduo que compõe a equipe. Quarta característica, ele tem uma boa gestão de tempo. O líder eficaz possui uma boa gestão de tempo. Então, pontualidade é uma das coisas mais importantes na vida de um líder. Ter agenda, marcar compromisso e cumprir seus compromissos, que é o mais importante. Quinta característica, o bom líder sabe delegar. Entenda-se por delegar, você entregar a responsabilidade a outra pessoa. No entanto, não delargar, ou seja, não deixar aquela pessoa solta, sem supervisão. Você entrega a responsabilidade porque você confia na pessoa, mas aquela responsabilidade é mútua, tanto sua quanto da pessoa a quem você delegou. Um bom líder faz isso, ele confia nas pessoas, ele sabe quem são seus talentos, ele confia nos seus talentos, mas não deixa de seguir juntamente com eles adiante. Sexta característica, o líder ele vive acima da linha da vida, ou seja, viver acima da linha da vida é não dar desculpas, é assumir responsabilidades. O bom líder, ele molda o ambiente como um termostato, ele nunca age como um termômetro, fazendo com que o ambiente interfira no seu humor, certo? A sétima característica, o bom líder ele é motivador, ele motiva as pessoas ao seu redor, ele faz com que as pessoas se sintam motivadas. A oitava característica, o bom líder ele compartilha objetivos. Ele tem objetivos e ele compartilha esses objetivos com todos os seus liderados. E dessa forma todos sabem para onde estão prosseguindo. A nona característica, o bom líder ele é comemorador, ou seja, ele comemora os seus resultados junto com sua equipe. A cada novo objetivo alcançado, a cada nova meta alcançada, por mais pequena que seja, isso é fato de ser comemorado, porque o líder sabe o quanto sua equipe se esforçou para conseguir. A décima característica do líder eficaz, ele dá exemplos.
Antes de cobrar um resultado de alguém, primeiro ele vai lá e faz. Antes de pedir para alguém fazer, ele assume a responsabilidade e vai lá e faz. A 11ª característica, ele faz feedback burger. E o que vem a ser isso? O líder, ele não dá bronca em ninguém. Entenda-se dessa forma, da forma mais rústica possível. O líder, ele conversa e dá um feedback à pessoa, pela qual ela vai sair dali mais grande, ela vai sair dali com maior aprendizado. Então ele chega, primeiramente, ele chega como se fosse um hambúrguer, né? Ele chega a parte macia do pão, ele chega falando: olha, você nessa organização é importante, sem você essa organização não é a mesma coisa, nós sabemos dos seus talentos, do quanto você tem de potencial e potência para empregar para os resultados da nossa empresa, e por isso nós precisamos de você 100%. Aí depois ele entra com a parte cíclica. Aí agora ele diz: mas você fez isso e isso, e por isso nossos resultados vão ser afetados. No entanto, ele termina fechando o pão, né? A outra parte macia. No entanto, nós sabemos que você pode corrigir esse erro e nós vamos olhar para o futuro. Então, o que o líder faz? Ele apresenta a pessoa, ele chega para a pessoa e diz o quanto ela é importante, ele mostra em que a pessoa errou, no entanto, no final, ele aponta para o futuro. E dali a pessoa sai, não como se tivesse levado uma bronca, mas uma mente, né, transformada, porque ela recebeu um aprendizado naquilo ali. Então isso é feedback. É isso que nós chamamos de feedback. O líder é a 12ª característica do líder. Ele não trata todos igualmente. Ele sabe que cada um é um ser diferente e único no universo. Ele sabe que cada um tem um potencial diferente. Ele sabe que cada um se empenha de forma diferente, emprega energia de forma diferente. Então, por isso, o líder trata não a todos igualmente, mas a cada um conforme a necessidade. Essa história que o líder é aquele que trata todos igualmente, isso é um paradigma passado. O líder atual, ele vê quem se esforça mais, ele recompensa mais quem se esforça mais. É meritocracia. Quem merecer mais, recebe mais. É isso que o líder faz. Porque não tem lógica alguma o líder recompensar uma pessoa porque ela faz parte de um grupo, mesmo que ela não tenha se esforçado. Então, o mais lógico é cada um que se esforçar irá receber mais, conforme o seu esforço. 13ª característica: o líder faz supervisão. Eu falei que o líder delega, ele entrega responsabilidades às pessoas, mas também ele supervisiona. Ele não delarga, não deixa a pessoa pelo seu bel prazer para executar aquela tarefa que ele propôs, mas ele está ali constantemente avaliando para que todos cresçam juntos. E por fim, para concluir, eu vou aqui mostrar a principal atitude a ser tomada para ser um líder melhor. Vocês fazem ideia qual é a principal atitude? De todas que eu falei, eu não falei sobre ela. Então, por isso eu vou revelar agora no final. Qual é a principal atitude a ser tomada? A primeira e única. Se você tomar essa atitude, você vai ser um líder melhor em tudo que você faz, seja na sua casa, seja no seu emprego, seja no seu grupo de amigos. Então, é justamente isso, o autoconhecimento. Quando você se conhece, você tem consciência dos seus pontos fortes e fracos, você tem consciência de como você pode ser e o que você é. Então, a chave é essa, é você se autoconhecer, é você saber onde está e como você influencia as pessoas. E a partir desse autoconhecimento, você potencializar os seus pontos fortes e também minimizar esses pontos fracos. E para isso eu vou apresentar aqui aproveitando a oportunidade para se autoconhecer, tem uma ferramenta muito importante que é a chamada análise comportamental. E a Line Code ela trabalha com o Profiler, certo? Uma parceria com o Profiler, é uma empresa que criou um método para análise comportamental e dá para o indivíduo mais de 50 informações sobre sua personalidade. Então, se você quer se conhecer, saber quem você é necessário que você busque
pessoas, uma empresa desse tipo que trabalha com psicologia, neurociência, análises comportamentais, para que você possa saber, com essas informações, ter um melhor desempenho, né? Então, o Profile ele tem como base a metodologia DISC, e nela entende-se que existem 4 perfis comportamentais, e todos eles estão presentes nas pessoas. Todos esses perfis estão presentes nas pessoas, mas alguns se manifestam mais do que outros. Cada um se manifesta de uma forma diferente. Então, existe lá o comunicador, o executor, o planejador e o analista, em cada um de nós. Então, como esse perfil vai ser em você, você só vai descobrir se você fizer um teste comportamental. E ali vai existir várias combinações desses perfis que vão mostrar os seus pontos fortes, a energia do seu perfil, vai mostrar como você recebe a influência do meio e diversas outras informações que vai ser importante. Eu já vi minha análise comportamental, o meu perfil foi identificado como comunicador executor, por isso que eu tenho essa veia empreendedora. Eu sempre busco negócios de empreendedorismo porque faz parte do meu perfil, ser empreendedor, entre comunicador e executor. Então é isso. Gostaria de agradecer a presença de todos. Se alguém quiser saber mais sobre análise comportamental, pode me enviar um e-mail ou ligar para mim, tá bom? Obrigado.